Agradecer a 16ª URI, em nome para o nosso presidente da URI, Marcelo Seneda, a sua sogra maravilhosa, tá? Ivênia Prada, e essa casa de caridade, a Thaís, mas principalmente a nós mesmos. Agradecer por estarmos aqui. Poderíamos também não estar, não querer vir, porque estava muito calor, por isso por aqui. Mas chega de tudo isso, então me veio ali, enquanto eu estava, mudei um pouquinho, de agradecer mesmo. Vamos para a prece da gratidão, né? Se quiserem fechar os olhos, fiquem tranquilos, se não, não. Vamos que vamos. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por tudo que vós nos destes, por tudo que vós nos dás. Obrigada pelo ar, pelo pão e pela paz. Obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar, que acompanha a ave ligeira que corre fagueira sobre o céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante da minha visão, eu gostaria de rogar pelos cegos que andam na escuridão, que vivem na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, Senhor, e a Ti eu imploro comiseração. Porque eu sei que depois dessa dor, no Teu reino de amor, eles também enxergarão. Obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, salpicar do vento nos ramos do salgueiro, e a voz triste, sonora e melancólica do boiadeiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. Melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles também ouvirão. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz. Pela voz que clauteia uma canção e que o seu nome profere com sentido a emoção. Eu gostaria de rogar, Senhor, pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite, pelos que não falam de dia. Por eles eu oro, Senhor, porque eu sei que depois dessa outra dor no teu reino de amor, eles também falarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram e que semeiam, mãos que embalam o fruto de um filho alheio no colo, sem receio, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que limpam as feridas e também os suores e as lágrimas da vida, mãos das multidões, mãos dos adeuses, mãos que auxiliam muito na velhice desamparada, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar, pelo meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra estrupiados, aleijados, cadeirantes, mutilados, e eu posso me movimentar. Eu sei que depois dessa expiação, numa outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigada, por fim, meu Deus, pelo meu lar, pelos nossos lares aqui representados. Quão é importante ter um lar para morar. Não importa se esse lar é um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, um barraco de dor, um ninho de amor, seja lá o que for. Mas é muito importante que dentro dele exista a figura maravilhosa do amor. Amor de pai, de mãe, de marido, de mulher, de amigo ou de irmão. A simples e maravilhosa companhia de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas eu, Senhor, se ninguém tiver para me esperar, nenhuma casa para me abrigar, uma cama para eu me deitar, um travesseiro para minha cabeça eu repousar, nem mesmo assim reclamaremos. Pelo contrário, te diremos: muito obrigado, Senhor, porque nós nascemos. Muito obrigado porque estamos aqui, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, doutor Ivênia. Você? Com vocês, Ivênia Prada. Bem, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui hoje, viu? A primeira vez nesse centro espírita que o Marcelo já fez toda a propaganda dele, viu? Ele só ali vem lá, é um lugar tão gostoso, tão acolhedor, então eu já vim
preparada para esse ambiente. Chegou aqui, eu conferi, porque realmente é muito acolhedor, né? Tão gostoso ouvir o coral, ouvir o parabéns, uma coisa tão bonita que é a música, né? E eu sempre agradeço duplamente a oportunidade, não só da tarefa, mas também do encontro, né? Muitas vezes reencontro das pessoas. Eu fico feliz também por terceiro motivo, que é o Marcelo me acompanhar, né? O Marcelo fala que eu que fiz o omiai do casamento dele, que é o casamento japonês, né? Programado. Porque ele e a Marcela, minha filha, já se conheciam, e o Marcelo ia sempre para São Paulo, e um dia ia ter o aniversário da Marcela, e eu liguei para ele e falei, Marcelo, caso você venha aqui em São Paulo, esteja por aqui, vem comer um pedaço de bolo, que é aniversário da Marcela, né? E aí começou a rolar o clima, né? Então, deu certo, né, Marcelo? Graças a Deus. Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar do nascer de novo nas lições do Mestre, né? Que coisa bonita que é esse tema, né, da reencarnação. Aliás, todos os temas, né? E hoje que é dia de Kardec, 3 de outubro, ontem, não por acaso, eu fiz uma palestra sobre Kardec lá na Casa do Caminho, né? Antecipando essa data de hoje, que é aniversário de Kardec. Então vamos lá. Então, em João capítulo 3, versículos 3 a 5, o evangelista narra aquele encontro de Nicodemos com Jesus, né? Nicodemos era fariseu, era um alto membro do Sinédrio, que era o local onde se reuniam os sacerdotes. E na época de Jesus, o sacerdote mor era Caifás, né? Então, o Nicodemos era alto elemento do Sinédrio. Então conta essa história que Nicodemos era um indivíduo assim muito ligado a Jesus, muito ligado às práticas, e ele tinha muito interesse em conversar com Jesus. Até que um dia ele aborda Jesus, então o texto diz assim, eles estão conversando e de repente entra algum assunto e Jesus então respondendo à indagação de Nicodemos, ele diz, em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, então, cheio de surpresa, diz, mas como pode alguém, sendo velho, nascer de novo? Né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, né? Que é uma coisa absurda. Então Jesus retruca, em verdade lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É interessante que essa representação simbólica da água, ela sempre está ligada a esse ir e vir, não é? Tantas coisas, por exemplo, mesmo naquele livro do Raymond Moody, Vida Depois da Vida, ele conta vários casos em que os indivíduos, quando têm aquela EQM, aquela experiência de quase morte, eles relatam que estão atravessando uma grande água e sabem que se chegar do lado de lá não voltam, aí eles voltam e tal, né? Eu mesmo tive um aluno de pós-graduação lá de Jabuticabal, Marcelo Wilson, ele era assim, meio fortão e tinha pressão muito alta. Chegou nas férias, ele se despediu, eu falei, ô Wilson, vai cuidar dessa pressão. Eu disse assim para ele, você pensa que o cano estoura só na casa do vizinho? Não deu outra. Com menos de 40 anos ele teve um AVC grave e ele ficou em coma muitos dias, depois voltou do coma e demorou muito para se recuperar. E eu fui a Jabuticabal, fui visitá-lo. Então eu falei, ô Wilson, me conta como foi, porque ele teve EQM também, né? Então ele me contou que ele estava num barco, atravessando uma água muito grande assim, ele estava sozinho no barco. Mas quando foi chegando perto da borda da terra, ele viu um campo verde muito bonito, o céu estava muito bonito, e ele sabia que quando ele chegasse ali, ele ia despertar, ele ia acordar. Então, diz que quando estava chegando, apareceu um rapaz e puxou uma cortina que não existia, puxou assim de repente e ele voltou do coma. Ele falou, professor, eu cheguei do coma de navio. Né? Então vejo como essa representação da água, ela é importante, porque tem muitos relatos, né? Os próprios vikings, quando o indivíduo desencarnava, eles punham num barco e empurravam para mar adentro, né? Porque iam fazer a grande viagem.
E também quando o bebê nasce, a gente sabe que ele está dentro de uma bolsa de líquido amniótico. Mas a gente fala, rompeu a bolsa das águas, rompeu a bolsa, porque ele está embalado ali dentro de duas bolsas e entre elas existe um líquido, né? Representativo então da água. Então, nascer da água é nascer na matéria e nascer no espírito é a renovação. Porque cada vez que a gente renasce no espírito, não é outro espírito nem nada disso, mas é a elucidação que a gente vai conquistando a cada processo reencarnatório, né? Então, Nicodemos ainda insiste, mas como pode ser isso? Então Jesus retruca, mas você é mestre Israel e ainda não entende essas coisas, né? Então, não é sempre que toda pessoa que é letrada em assuntos teológicos e tudo, tem essa facilidade de entender o processo reencarnatório, né? Quantas das correntes religiosas, mesmo cristãs, eu vou falar até de um trabalho que mostra como o conceito de reencarnação teria saído do próprio catolicismo, porque no início do período cristão, a reencarnação vigorava até o século VI, mais ou menos, né? Então depois acabou por motivos até políticos, isso acabou se perdendo. Então, nascer de novo, nós temos tudo isso já ligado à vivência do mestre, né? E representada por essa fala dele com Nicodemos. Então, quando a gente vai lá no túmulo de Kardec, né, no cemitério de Père Lachaise em Paris, a primeira coisa que a gente faz é olhar para cima, porque o túmulo de Kardec é em dolmen, porque já que disseram para ele que ele era um druida reencarnado, né, da comunidade celta, e lá os túmulos eram assim, eram duas pedras enormes, que chegavam a 2, 4, até 6 metros de altura, uma pedra laminar em cima, e geralmente era um túmulo coletivo. E os amigos, então, para homenagearem esse passado de Kardec, construíram o túmulo dele em dolmen, né? E lá em cima o que está escrito? Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse tel la loi. Nascer, morrer, renascer de novo e progresser sem cessar, essa é a lei. Tanto isso é a lei, que eu vou mostrar para vocês o trabalho de um grande cientista, Ian Stevenson, que ele faz um trabalho de mais de 40 anos na ciência, pesquisando aquelas crianças no mundo todo. Ele estudou 2.600 casos de crianças que lembravam de outra encarnação, geralmente até os 4, 5 anos de idade. E ele, no final, ele lista mais de 20 possibilidades que tentariam explicar o fenômeno. E ele conclui que a que mais a gente pode aceitar, dentro do raciocínio lógico, é da reencarnação. Então ele propõe que a reencarnação seja considerada uma lei biológica, né? Então, essa questão da lei, ela vem lá desde dos textos evangélicos, passa por Kardec, e ela está chegando dentro da ciência. É uma coisa muito bonita. Então, a vertente desse estudo do Ian Stevenson é uma das razões que eu estou otimista em achar que não vai demorar muito para a própria ciência entender o processo da reencarnação, né? Porque esse trabalho dele realmente foi muito, muito bonito mesmo. Bom, vamos conceituar o termo reencarnação, porque ele tem, às vezes, um pouco de confusão com outros termos paralelos, né? Então, reencarnação ou palingenesia está no Livro dos Espíritos, no segundo livro, capítulo 4. É nascer de novo em outro corpo, não é? É diferente, portanto, do conceito de ressurreição, porque a ressurreição da carne também está no livro 4, capítulo 1 e 8, e significa voltar à vida no mesmo corpo. E a gente fica, já que a nossa doutrina tem base racional, a gente fica pensando como é que a pessoa vai voltar no mesmo corpo. Por exemplo, eu tive um aluno de graduação que depois ele foi ficando com uma doença chamada seringomelia, que vai dando um estreitamento da medula, do canal da medula espinal, por excesso de líquido vai aumentando, e ele acabou ficando totalmente paralítico. Ele ficou tetraplégico, né? Então eu falo, meu Deus, quando o Franklin desencarnar,
será que ele vai querer voltar no mesmo corpo? Porque ele também aceitava o conceito de ressurreição. Vai voltar no mesmo corpo, às vezes, não é? Então, é muito difícil para nós aceitarmos que alguém aceite esse princípio da própria reencarnação, né? Que é bem difícil mesmo. Outro termo que começa a aparecer aí é a metempsicose. Aliás, a metempsicose é uma doutrina antiga, lá de várias culturas orientais, e foi trazida para o Ocidente por Pitágoras, lá no século V, VI a.C. Mas a metempsicose, ela aceita que exista a transmigração da alma, que uma vez liberta de um corpo morto, pode encarnar em qualquer corpo, inclusive espíritos humanos encarnarem-se em corpos de animais. Quando Kardec assumiu o conceito da reencarnação, ele chegou a perguntar para os espíritos, mas é possível o espírito humano encarnar-se em corpos de animais? Porque ele estava aceitando a metempsicose. E os espíritos disseram, não, o rio não remonta à fonte. Isso está no Livro dos Espíritos 612, né? Então, Kardec aceitou toda a teoria da metempsicose com essa restrição, de que não é possível espíritos humanos voltarem a encarnar em corpos que já foram passados no processo encarnatório, né? Está na 612 do Livro dos Espíritos. Bom, vamos seguindo aqui o que eu preparei para vocês. Então, assim, no próprio Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 5, quando Kardec considera os vários temas sobre a pluralidade das existências, a partir do item 222, ele fala disso, que Pitágoras foi quem trouxe para o Ocidente a teoria da metempsicose, que depois foi adaptada aqui como reencarnação, né? Então, o conceito da reencarnação ressuscitaram da doutrina de Pitágoras, século IV, século VI e V a.C., que o colheu de filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. E por que aconteceu isso? Porque Pitágoras, ele andou por mais de 30 anos por vários países do Oriente. Ele visitou o Egito, ele visitou a Babilônia, a Síria, a Pérsia, e ele dedicava-se a estudos filosóficos. E ele ficou tremendamente assim sensibilizado com o conceito de metempsicose e trouxe para o Ocidente, né? E depois, então, quando chegou na época de Kardec, ele foi reestruturado com essa restrição de que espíritos humanos não se encarnem em corpos de animais. Esse trabalho do professor Oscar de Zolara, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele fala de Pitágoras e o Espiritismo, está disponível na internet, né? Então, a metempsicose era uma crença comum na antiguidade em muitos povos, como os egípcios, romanos, mesopotâmios, indianos, chineses, etc. E foi adaptado para cá depois, mas quem trouxe para o Ocidente foi Pitágoras. Isso está no próprio Livro dos Espíritos, né? Bom, a reencarnação na codificação espírita. Então, os livros da codificação, especialmente o Livro dos Espíritos, tratam de assuntos relacionados à reencarnação. Por exemplo, o segundo livro do Livro dos Espíritos, capítulo 4, fala da pluralidade das existências. O item 1 fala da reencarnação e o item 2, justiça da reencarnação. Aliás, no próprio Livro dos Espíritos, tem um texto que eu acabei não colocando aqui, que se chama O Mito do Véu. Ele é depois, numa tradução que é feita por Herculano Pires, ele faz todo um comentário e põe em nota do tradutor, né? Então, nesse texto, Kardec coloca assim: vamos imaginar que numa sala, num determinado local, de repente, existam pessoas, desde recém-nascidos até 80 anos. Então, alguns são mais iletrados, outros menos, alguns são mais pacientes, outros menos. Então, a gente perguntaria, admitindo que todos nasceram ali, todos acabaram acontecendo ali de repente, de onde vieram? De onde tiraram alguns do seu conhecimento? De onde tiraram a sua evolução moral? Então, é muito difícil a gente, com esse véu do conhecimento, né, esse mito do véu, admitir que as coisas aconteceram só aqui. É como se nessa encarnação de agora, nesse tempo que nós estamos vivendo,
a gente tivesse envolvido por esse véu. Porque não tem como explicar as diferenças todas entre nós. Então é rompendo esse véu, tirando esse véu, é que nós vamos ver a possibilidade. Não, quem está com 80 anos é porque viveu mais. Quem está nascendo agora veio de outra vida, e assim por diante, né? Então a justiça da reencarnação é que nos leva ao conceito de admitir a própria reencarnação como sendo a explicação pelo fato de todos sermos diferentes em determinado momento da nossa vida, né? Então, a reencarnação na literatura espírita. A reencarnação na série André Luiz. Nossa, mas que série bonita, né? Olha, eu vou contar para vocês aqui um segredo, não espalhem, viu? Só que entre nós. Eu estou escrevendo um livro agora, porque como eu sou veterinária, e lendo as obras de André Luiz para outras palestras, eu comecei a encontrar tanta coisa sobre os animais, e vários autores da Associação Médico Espírita no Brasil já fizeram isso. A doutora Marlene, por exemplo, escreveu aquele livro, As Máscaras da Obsessão, com base nos relatos de André Luiz sobre processos obsessivos, né? E vários outros fizeram. O próprio livro que eu escrevi com o Décio e o Sérgio Lopes, O Cérebro Triuno, a gente resgatou também de obras de André Luiz informações sobre o cérebro e comparamos com a literatura acadêmica. Então eu falei, bom, acho que é comigo, eu vou ter que fazer uma varredura das obras de André Luiz e pegar tudo que eles falam de animais, mas está me dando um trabalho, gente, eu não sei se eu estou até arrependida de ter feito essa proposta. Depois eu selecionei tudo em capítulos e estou escrevendo os capítulos, mas é tão bonito, mas tem tanta coisa, né? Então a série André Luiz é uma coisa assim inesgotável, porque cada vez que a gente vê, a gente fala, meu Deus, né, que coisa. Ontem mesmo na palestra lá da Casa do Caminho, eu acabei contando umas coisas assim que a gente se surpreende. É quando lê pela terceira, quarta vez o mesmo livro e acaba encontrando coisas que a gente não tinha visto antes, né? Quando a gente procura então a reencarnação na série André Luiz, tem muita coisa. Por exemplo, esse livro aqui, Entre a Terra e o Céu, quem já leu vai se lembrar. O cenário dele ele é ambientado na Guerra do Paraguai, né? Aliás, esses dias eu ouvi um documentário do Divaldo, um comentário dele falando que o Brasil tem 2 karmas coletivos. Um da escravidão negra e outro da Guerra do Paraguai, né? Que foi assim uma guerra sangrenta. E então, em casa, a gente leu esse livro, eu e meu marido, e o meu marido ele gostava muito de assuntos de história, até porque a irmã dele mais velha era professora de História e Geografia. Então, tanto ele falou na Guerra do Paraguai que ela deu para ele 2 livros da Guerra do Paraguai. Quando a gente começou a ler esse livro, então ele falava, espera aí, porque quando falava alguma coisa de uma batalha, ele ia lá pegar os livros para conferir, né? E assim a gente foi. Esse livro é extraordinário, porque ele trata assim de detalhes da reencarnação. Eu tive que fazer um gráfico, eu tive que fazer uma palestra sobre isso. Então era assim, depois era o casal lá, depois veio um filhinho, depois esse aqui com o outro. Eu abri na mesa o papel grande e fui colocando assim, puxando seta, para entender toda a trama reencarnatória, né? Que é uma coisa assim muito bonita. Mas esse livro, Entre a Terra e o Céu, está focado no Júlio, né? Que é um personagem que tem umas 4 ou 5 reencarnações, até chegar a uma reencarnação vitoriosa. E a gente vê que esse processo mesmo é depurativo, né? Quando ele é levado, como o coral cantou, visando o bem, visando a fraternidade, né? Então é bem por aí. Bom, no Evolução em 2 Mundos, capítulo 9, existe toda uma explicação sobre a base do processo evolutivo com base na própria reencarnação. No próprio Evolução em 2 Mundos, capítulo 19, ele explica como se dá a redução do perispírito, né? Então, o indivíduo, à medida que ele vai chegando no processo reencarnatório, o próprio perispírito dele vai sofrendo um processo de condensação, de redução. Está tudo explicado lá em Evolução em 2 Mundos. Outro livro também que é muito bonito, é No Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz, missionariamente,
ela se dispõe a reencarnar outra vez, ela já é um espírito luminoso, ela se dispõe missionariamente a reencarnar para acolher quem como mãe? Ah, Fiore e Marcelo, eu não estou nesse ponto aí, viu? Assim, de acolher o marido, né, que tinha tido atitudes equivocadas, e as duas criaturas, as duas jovens que ele havia desencaminhado. Você já pensou que encarnação difícil ia ser para essa criatura? Mas ela se ofereceu. Outra também que se ofereceu para essa encarnação, né? Deixa eu ver se eu pus aqui, é Matilde, no livro Libertação. Vocês se lembram? A Matilde, ela tinha sido mãe de Gregório, chefe daquela falange obsessiva enorme, né? E ela fez uma força-tarefa com Gúbio, que tinha sido pai de Margarida. Eu falei, olha só, pai e mãe que fazem essas coisas, né? Descer lá para o umbral, fazer aquela coisa toda, meu Deus, que trabalho! Mas depois, ainda no final, quando ela consegue a redenção do Gregório, ela se dispõe a encarnar outra vez para receber como mãe Gregório e Margarida. Que coisa bonita, né? Que esse desprendimento, assim, esse acolhimento. E ainda acho que eu pus aqui Missionários da Luz, tem toda a encarnação do Segismundo, desde a conversa com os pais, desde o preparo dele, tudo é uma coisa assim muito bonita, né? Então a obra espírita está repleta de textos informativos a respeito do processo reencarnatório, né? A reencarnação na literatura espírita. Olha, Gabriel Delane, ele tem um texto tão bonito nesse livro, A Reencarnação, ele diz assim: a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia da justiça divina, pois explica o porquê das desigualdades sociais, intelectuais e morais entre os homens, bem assim os sofrimentos e as mazelas humanas. Então, a gente tem uma literatura farta aí. Outra coisa, olha, Hernani Guimarães Andrade, né? O doutor Hernani, que tinha criador daquela teoria do MOB, né? Modelo Organizador Biológico, tem um trabalho fantástico. Aliás, todo o material do doutor Hernani, quem está agora curador disso, é a própria FEB, a Federação Espírita Brasileira, e quem está tomando conta é o curador do Museu Espírita de São Paulo, Oceano Vieira. Eu estive lá e ele comentou comigo. Porque é um material precioso que essa criatura deixou, né? Bom, então ele tem 2 livros aí que eu indico, O Renasceu por Amor e Reencarnação no Brasil, ele conta alguns casos também. Hermínio Miranda, então, nem se fala, né? Hermínio Miranda tem mais de 30 livros publicados e tem vários sobre a reencarnação. Aliás, eu fiz um dia um programa com o Bruno Tavares, lá de Recife, e ele me disse assim: olha, quem mandou um abraço para a senhora foi a Ana Maria Miranda. Eu disse: quem é Ana Maria Miranda? Então ele disse: filha de Hermínio Miranda. Eu disse: meu Deus, que coisa... Eu sou fã de Hermínio Miranda, né? Ele tem uns livros assim. Bom, aí a gente se correspondeu, toda vez que eu tenho live eu convido, e ela me contou uma porção de coisas do pai. Então esses contatos são assim, maravilhosos, né? Então ele tem vários livros, Reencarnação e Imortalidade. Depois, ele estava fazendo a regressão desse jornalista, Luciano dos Anjos, e de repente no conteúdo começou a aparecer a vivência dele lá na França, na Revolução Francesa. Então, ele depois vai organizando todo esse material e acabam escrevendo um livro juntos. Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, porque ele relata que ele foi Camille Desmoulins opa, peraí, deixa eu voltar. Que ele foi Camille Desmoulins lá na Revolução Francesa, né? Que é um livro, aliás, ficou um livro muito bonito. Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos. Eu sou Camille Desmoulins. Ainda tem mais literatura de Hermínio Miranda, também As 7 Vidas de Fenelon, que é aquele indivíduo que tem várias mensagens no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e um livro também que é fantástico, A Reencarnação na Bíblia, né? Vamos lembrar alguns poucos casos que ele conta nesse livro, A Reencarnação na Bíblia. Então vamos lá.
A própria história de Nicodemos com Jesus, ele conta aí. Mas como eu já contei, vamos pular essa. Então, olha, a reencarnação na Bíblia é itinerante. Então, vamos lá. A volta de Elias. Então, quais são os personagens dessa história? Elias, um dos maiores profetas de Israel, século 9 a.C., portanto, 900 anos antes de Cristo, né? Outro personagem, Malaquias, também profeta, o último livro do Antigo Testamento. E viveu entre 500 e 450 anos antes de Cristo. Depois, João Batista, líder religioso, primo de Jesus, nasceu uns 2 anos antes de Jesus. Bom, vamos à história, a volta de Elias. Então, estão lá conversando Jesus e os discípulos, e então eles atinam com o seguinte fato: Malaquias profetizara por volta do ano 450 a.C., que Elias, que viveu no século 9 a.C., voltaria à terra a seu templo. Eu já estranhei, eu falei, não é seu templo? Não, está escrito a seu templo. Ao seu templo, na condição de precursor de alguém de alta hierarquia, infinitamente mais elevada que ele. Isso seria Jesus, né? Bom, então, os discípulos perguntam a Jesus, mas por que dizem os escribas que Elias há de vir primeiro? Olha o que Jesus responde: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Então compreenderam os discípulos, pessoal, está escrito lá no Evangelho. Essa xícara rosa. Eu estou saindo de uma gripe com muita tosse. Obrigada. Olha o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus e Marcos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista que eles lhes falaram. Ou seja, João Batista está escrito lá. É a reencarnação de Elias. Olha que coisa extraordinária, apesar de estar escrito, né? Tem gente que não pula esse pedaço, né? Não vê. Bom, então, João Batista, a encarnação de Elias. Vamos ver aqui ainda em Malaquias. Eis que enviou, vamos ver o negócio do templo. Malaquias 3:1. Eis que enviou o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e de repente virá ao seu templo o Senhor que vós buscais. Em João, capítulo 2, versículos 19 e 21. Destruí esse templo, disse Jesus, e em 3 dias o levantarei. Então os discípulos diziam assim: em 46 anos foi edificado esse templo. Lhe responderam: e tu levantarás em 3 dias? O que a gente está entendendo? Que o corpo de Jesus já tinha, aliás, não era 30 ou 33 anos, olha, estão falando de 46 anos. Edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Então Jesus responde, olha, ele, porém, falava do seu corpo, comenta João, pois ir para o seu templo corresponde a nascer na carne a fim de viver na terra entre os homens. Mas tem tanta coisa de reencarnação, né? Nos evangelhos, em Malaquias e em tanto lugar, na Bíblia, como dizia Miranda, que é impossível a gente refutar o que está escrito. A gente não está fazendo uma interpretação, está escrito assim. Inclusive do tal do templo. Eu não sabia dessa versão que o corpo físico poderia ser chamado de templo, né? Outra história que está na Bíblia, está em João, capítulo 9, versículos 1 a 14. Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Bom, se foram os pais, não é? Agora, se foi ele acabou de nascer bebezinho, ele pecou quando? Tinha que ser numa vida anterior, tinha que ser numa encarnação anterior, né? Então é bem sugestivo esse caso também de uma encarnação anterior
dessa criatura que nasceu cego. Né? Bom, a reencarnação integrando ciência e espiritualidade. Então vamos àquela pesquisa que eu falei para vocês. A Stevenson, canadense, trabalhou bastante também nos Estados Unidos. Nessa publicação dele, que ele faz um resumo dos mais de 40 anos de trabalho dele. Ele estudou nada mais, nada menos que 2.600 casos de crianças com memória de uma vida anterior no mundo todo. Né? E nessa publicação ele faz relato de 65 casos, assim minuciosamente. Então ele vê principalmente marcas de nascença e malformações congênitas relacionadas à vida anterior, particularmente mortes violentas. Então o indivíduo tem a marca, por exemplo, de um objeto, de uma faca ou de uma arma de fogo, e aquilo lembra o relato dele de uma encarnação anterior, né? Então ele vai fazendo esse estudo. E nesse estudo todo, que ele vai encontrando nessa publicação, ele diz assim: a mais importante consequência da aceitação da reencarnação como lei biológica é o estabelecimento da dualidade corpo-mente. Porque, como eu disse, ele estudou a possibilidade de mais de 20 causas explicarem o fenômeno. E ele conclui que a mais aceitável é a da reencarnação, é a hipótese da reencarnação. Então ele falou que a gente poderia considerar, então, a reencarnação como lei biológica. E a mais importante consequência da reencarnação como lei biológica seria se admitir a dualidade do corpo e de uma outra natureza que sobreviveria à morte do corpo físico, né? A dualidade corpo-mente. Então ele fala, pois no conceito reencarnacionista, a mente não depende do corpo para existir. É claro, uma coisa está associada à outra. Para reencarnar, é necessário que a nossa essência, que é o espírito, sobreviva à morte do próprio corpo físico. Né? Bom, ainda falando do Einstein, ele ainda propõe, olha como ele está chegando, né? Ele ainda propõe que, como ele percebe que as duas essências são muito diferentes, a matéria e a mente, deixando de mente, ele fala que deve existir um elemento intermediário. Então ele chama de psychophore. Intermediário é o veículo da mente. Carregaria a individualidade com todas as suas memórias e características de uma vida para outra. Modelo que imprimiria no embrião ou feto as marcas de nascença, malformações ou algum outro tipo de característica física trazida da vida anterior. Ele não está falando do perispírito, não está falando de conceitos básicos da doutrina espírita. Então eu coloquei aqui por minha conta, olha, na realidade o psychophore do Einstein, ele vai corresponder aos campos mórficos do Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, para quem não é da área, é um biólogo inglês, britânico. Ele está na faixa dos 80 anos agora. Trabalhou muito também nos Estados Unidos. E ele criou, além daquele modelo dos campos morfogenéticos ou morfogênicos, ele criou também, ele diz que esses campos mórficos, eles têm ressonância de um para o outro, como se fossem braços. Então, a informação de um indivíduo pode passar para outro, para outro, para outro. Até eu costumo dizer que na minha leitura isso sustenta o conceito de inconsciente coletivo do Jung, não é? Porque se uma informação que está numa mente pode passar para outra, para outra, para outra, isso bate com os campos mórficos ou morfogenéticos do Rupert Sheldrake, né? Olha como a ciência está chegando. Depois ainda bate com o modelo organizador biológico do Dr. Hernando Guimarães Andrade, com o perispírito da doutrina espírita e mesmo da ciência, particularmente da neurociência. Os neurocientistas que admitem que além do corpo físico existe uma outra essência, eles estão chamando de metassistema. Pode chamar do que quiser, não é? Mas admitindo já essa outra realidade é um grande passo, não é? Bom, então o trabalho do Einstein, realmente eu acho que ele está assim, enquanto ciência ele está chegando perto de admitir a reencarnação. Uma pergunta que a gente faz:
No processo, no nosso corpo físico, no corpo dos animais, esse processo reencarnatório começa quando? Então, olha bem, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 5 de André Luiz, está escrito assim, olha, com o transcurso dos Evos, eu não sabia o que era Evos, eu fui procurar. Ao contrário de Eras, a Era, que é um período de tempo determinado, então tem a Era Cenozoica e assim por diante, os Evos são grandes períodos de tempo determinados. É uma expressão quase poética. Então, no transcurso dos Evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Então ele continua o texto dizendo assim, que o nosso corpo, do ponto de vista espiritual, ele trabalha em regime de colmeia. Então existe uma abelha rainha, que é o nosso espírito, e todas as células, cada uma com o seu princípio inteligente rudimentar, trabalhando em uníssono com a regência do nosso espírito, né? Então, se cada célula tem o seu princípiozinho, e ela olha o que ele diz, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, está havendo ali uma reencarnaçãozinha de cada célula. Quer dizer, é uma leitura que eu estou fazendo, né? Mas que eu coloco aí a critério da interpretação de cada um. Bom, continuando aqui. Ontem, lá na palestra da Casa do Caminho, quem me apresentou ainda falou que dos livros que eu escrevi, um deles foi muito importante para a família dele, porque a filha dele tinha um cachorrinho que vivia com ela o tempo todo, a cachorrinha morreu. E ela ficou muito assim, muito pesarosa. E veio perguntar para ele, papai, será que acho que a Samanta, que a cachorrinha chamava, ela tem alma? E eu aqui que estava perto falou, tem, né? E será que ela reencarna? Reencarna. E será que ela pode voltar para mim? Pode, né? Não é uma certeza, mas existe a possibilidade. Então vamos ver onde está isso. Livro dos Espíritos, questão 599. Kardec pergunta, aonde os animais podem escolher a espécie em que preferem encarnar-se? Nós tínhamos a nossa última gatinha, Blanquita, quando eu e meu marido ficávamos às vezes vendo televisão, alguma coisa, ela vinha, deitava entre nós e ficava assim com a barriguinha exposta, né? E eu dizia para o Flávio, eu falei, olha, ela está dizendo para a gente que ela confia em nós. Porque quando o animalzinho expõe a face visceral, ele tem plena confiança que está com ele, porque a face visceral, como ela é mais frágil, né? E quando um predador ataca uma presa, o que ela faz? Ela protege a face visceral, né? Então, quando o animal expõe a face visceral, ele está dizendo, olha, eu confio plenamente em você. Então, a Blanquita ficava lá toda largadinha entre nós, né? Aí eu ficava pensando, eu falei, mas no que será que a Blanquita vai reencarnar, né? Eu falei, será que ela vai querer nascer como uma onça pintada, alguma coisa assim, né? Mas a resposta dos espíritos é taxativa, não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras pequenas coisas. Para a sua vivência, para o processo reprodutivo, mas não para escolher a espécie que preferia encarnar-se, né? Outra questão, na 601, Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva? Ele está falando através do processo reencarnatório. Como os homens, sim, os animais também progridem através do processo reencarnatório, né? Então, temos aí uma opção de coisa. Eu pus aí para me lembrar de contar um caso para vocês. Quando eu encontro com o Divaldo, sempre que ele tem um caso novo, ele me passa, aí na outra edição do livro eu coloco. E um dos casos é esse. Então ele me contou que Chico tinha um cachorrinho que se chamava Dom Pedrito. O Dom Pedrito morreu atropelado. E disse que o Chico ficou assim muito triste. Mas passou um tempo, Chico ia andando pela rua e o próprio Emmanuel chamou a atenção. Chico, para! Você não está vendo que o cachorrinho está te acompanhando? Aí o Chico disse que parou e falou, é mesmo. Mas por quê? Emmanuel falou, Chico, é o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí ele se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o relato que o Divaldo fez pessoalmente a mim,
quando vocês lerem os livros aí da vida do Chico, sobre Brinquinho e sobre o Dom Pedrito, Brinquinho seria a encarnação do Dom Pedrito. Né? No meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu coloco mais alguns casos sugestivos de reencarnação, porque a gente não tem elementos para confirmar nada, né? Mas são casos sugestivos. Bom, vou terminar então o que eu estou falando com alguns fatos e umas curiosidades, para vocês ficarem pensando sobre o assunto, viu? Então vamos lá. Alguns fatos. Então, o primeiro deles, por que a reencarnação passou a ser condenada pela Igreja Católica? É um trabalho do Vivaldo de Araújo. Então ele conta assim, nesse trabalho está disponível na internet. Até meados do século VI, a doutrina da reencarnação integrava a estrutura do cristianismo. No segundo concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 553 depois de Cristo, em Istambul, na Turquia, então entrou na pauta lá dos cardeais a discussão do conceito de reencarnação. E teria sido pelo seguinte: a Teodora, que era esposa do imperador Justiniano, diz o texto que ela era uma escravocrata cruel. Ela maltratava as escravas, ela era assim cruel. Alguém um dia chegou para ela e disse assim: olha, Teodora, você já pensou numa outra encarnação? Se você vier como escrava? Ela ficou apavorada. Então o que ela fez? Ela começou a fazer a cabeça do marido do Justiniano e também do general Belisário. E o texto assim é bem sugestivo da gente fazer uma fofoca, viu? Porque diz assim: para quem, para Belisário, a vontade de Teodora era uma ordem, era uma verdadeira ordem. E como tinha sido o general Belisário que fez toda a política para que o Papa fosse o Virgílio, então ele também influenciou o Papa. Então o que aconteceu? Lá na discussão dos cardeais, tiraram o conceito de reencarnação, a Teodora pensando que é poupá-la, né, de uma reencarnação difícil, e colocaram no lugar o conceito de ressurreição. Pelo menos é a história que é contada, né? Por isso que eu pus. A reencarnação teria saído da igreja por esse motivo, né? E, então foi abolido o princípio da reencarnação e daí, desde o século V, passou só o conceito de ressurreição a fazer parte do cânon da Igreja Católica. Bom, outra coisa, olha que curiosidade. O professor Hippolyte Léon Denis Rivel, aquele pedagogo poliglota lá da França, que conheceu o fenômeno mediúnico, começou a se interessar pelo fenômeno, até que ele começou a estudá-lo pelo método racional, e depois, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita. Por que o pseudônimo de Allan Kardec? Tem uma história, né? Então, por quê? Nas várias mensagens que ele foi recebendo, na casa do senhor Baudin, aquele pai das duas adolescentes que foram médiuns, às vezes na casa do senhor Roustan e outros locais, um dos espíritos teria dito para ele que ele era uma reencarnação de um druida celta. Então, com essa informação, ele foi depois procurar toda a história do povo celta, dos druidas. O druida era uma espécie de sacerdote, não como nós entendemos o sacerdote aqui que faz eventos religiosos, mas eles eram conselheiros. Então, ele, como druida lá no povo celta, ele era chamado de Allan Kardec. Então ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome dele nessa encarnação, em que ele foi druida lá entre o povo celta, né? Então, nesse livro em que Herculano Pires faz introdução e revisão doutrinária, essa obra Léon Denis, Vida e Obra do Gaston Luce, ele comenta sobre Kardec e sobre Léon Denis. Eu trouxe, pessoal, para quem tiver interesse em ler, que é uma história muito bonita. Porque ele diz assim, olha, o próprio Herculano Pires fazendo o comentário. Kardec, como Léon Denis, era um druida reencarnado e, como ele, um celtista militante, interessado em reerguer a flama do espírito celta na França e fazer o espírito celta radiar pelo mundo. Eu fiquei tão interessada, eu fui nos livros de história procurar o que é espírito celta, o que era o povo celta, né? Na realidade era um conjunto de tribos que
que ocupavam principalmente a parte oeste da Europa, entre os séculos 600 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo. E lá eu coloquei o Vale do Loire, aquele grande rio que atravessa a França, né? Da região sudeste até a região noroeste. E o povo celta se concentrava particularmente aí. Então, é bem por aí. E Leon Denis, nesse próprio livro dele, O Gênio Céltico Mundo Invisível, de 1927, ele explica o que é esse tal de espírito celta. Ele diz assim, olha, o espírito celta revela a alma viril do povo celta, que já era espiritualista, reencarnacionista e tinha valores morais muito importantes. Então ele fala que a missão que ele sentia nele, como também Kardec, era reerguer pelo espírito celta a alma francesa, carente da vitalidade moral daquele povo celta. Que coisa importante, né? Olha como esses espíritos já vêm preparados, né? Com o seu espírito celta aí para transformar toda a França. Então, quando Kardec faleceu, os amigos fizeram o túmulo dele como era feito lá na comunidade celta, né? Em Dolmen. E está aí o túmulo de Kardec lá no cemitério Père Lachaise, em Paris. Última coisinha agora, com uma curiosidade. Nesse livro do Décio M. Júnior, A Reencarnação como Lei Biológica, e é uma expressão que ele pegou do Ian Stevenson, né? Que estava considerando a reencarnação como lei biológica. Ele conta o seguinte fato, olha. No Canadá e norte dos Estados Unidos, todo ano migram para o México e para a Califórnia cerca de 100 a 140 milhões de borboleta, né? Então, é a borboleta chamada monarca. É um mistério até hoje, porque ninguém sabe como é que elas conseguem fazer isso. Então, a história é mais ou menos assim, olha, fazendo um resumo. Elas andam 6.000 quilômetros, voam 6.000 quilômetros, uma média de 50 por dia, e elas vivem, cada borboleta vive em média 2 meses. Elas demoram 4 vezes isso para ir e voltar. Então, o que acontece nesse inteirinho? Olha, as questões que são surgidas. A borboleta que sai lá do Canadá ou do norte dos Estados Unidos, ela vai indo, ela durante 2 meses e morre. Aí nasce outra borboletinha, vai, para voltar e chegar ao ponto de partida, é a 4ª geração que chega. Então o pessoal pergunta como é que pode a borboleta, ela vai para os mesmos lugares, ela faz o mesmo percurso, ela tem os mesmos períodos de repouso, porque é a 4ª geração que chega lá, né? Seguem a mesma rota com tudo. Bom, então várias instituições, vários instrumentos de publicação se interessaram em fazer estudos. Então, por exemplo, foi publicado na Nature em 1999, depois na Cell Reports em 2016, um trabalho onde vários pesquisadores fizeram assim, reconheceram sensores de luz e temperatura nessas borboletas, reconheceram sensores de campo magnético e uma porção de coisas. Então é assim, eles ficam pensando, será que existia uma memória herdada geneticamente? Então é o máximo que eles conseguiram explicar, não. Deve ter uma memória que o sistema nervoso dela, o cérebro, o gânglio cerebroide, que ela não tem ainda o cérebro, é chamado gânglio cerebroide, guarda uma memória ali. Mas nós espíritas, nós não poderíamos tentar uma outra explicação, né? Já que na questão 599, 601 está dizendo do livro dos espíritos que os animais reencarnam, será que cada borboleta que reencarna não traz a sua memória no seu princípio inteligente, né? Então o Décio levanta essa questão. Também, vendo lá que eu já mostrei para vocês, a 599 e 601. Também é como hipótese, né? Porque a gente não pode confirmar nada. Mas também não poderíamos pôr aí nas hipóteses o processo reencarnatório como sendo explicativo do porquê que a 4ª geração da bendita borboleta que chega lá fazendo todo o mesmo trajeto. Não é uma coisa muito interessante isso, né? Pessoal, então é isso que eu trouxe para vocês. Fica essa história aí para vocês pensarem sobre, viu? Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção de todos.